O Vigia 11, o Fiagro da Valora, vem nos últimos meses sendo muito comentado por aí em relação aos seus problemas de concentração e em relação à inadimplência da cooperativa Languiru. E para esse mês a gente tem notícias muito boas, tanto para quem é cotista, tanto para quem tá pensando em entrar nesse fundo. Então hoje a gente vai analisar esse fundo e entender quais são essas novidades, e que são novidades muito boas se você tá pensando em continuar investindo ou se tá pensando em entrar nesse fundo. Então pessoal, vamos deixar de enrolação. Vigia aí que nos últimos meses vem sendo muito comentado de seus diversos problemas, que vê até no gráfico aqui, ó, ele teve uma queda em um dia praticamente de 8%, então o fundo sofreu bastante, e agora parece que a gestora vem querendo mostrar serviço. Então ele tá custando hoje cerca de R$ 9,35, tá com um dividend yield de 17%, um dividend yield muito alto, e é aquilo que eu sempre falo para vocês, dividend yield maior é risco maior, então tem que ficar muito de olho nisso. E nos últimos 12 meses tá com mais valorizações de 9,75%. Que entrou lá no fundo lá no passado, lá no lançamento dele lá em março, e talvez pegou esse pico aqui, tá amargando prejuízo aí de praticamente 20%. Isso que eu falo pra vocês, pessoal, nunca compre em fundos imobiliários acima do valor patrimonial, tanto fiagros também, se você vai ter um risco de você perder muito, e você perder dinheiro muito grande. A gente viu isso aqui, ó, quem comprou lá em setembro, novembro do ano passado, tá amargando prejuízo de 12%, então vai praticamente o dividendo de um ano todo pra você conseguir recuperar esse prejuízo, então não façam isso, tá bom? E aí, como eu falo pra vocês, o valor justo dele é 9,50, então tá com cerca de 2% descontado em relação ao PVP. O PVP mostra que esse talvez seja um bom momento de entrar, que de fato o fundo tá descontado. É um fundo de cerca de 800 milhões aí de patrimônio, então patrimônio bem grande, tem 100 milhões em caixa. Isso se deve principalmente às atitudes que o fundo tomou esse mês, a gente vai conferir. 150 mil cotistas é o maior fiagro que a gente tem na bolsa, e a liquidez excelente também. E o dividendo, ele vem pagando esse valor aí desde o ano passado, não abaixou tanto, obviamente tá no menor dividendo pago desde o seu lançamento, mas isso deve principalmente à taxa Selic e aqueles probleminhas que ele tá tendo, mas ainda assim 1,26% de rendimento ao mês é muito alto e é muito bom. E bom, pessoal, chegando na parte que eu queria chegar, que é a parte do relatório, que é a parte mais importante de um fiagro, de um fundo imobiliário. Esse fundo aí tem 27 ativos na carteira e em um total investido de 767 milhões, então tá distribuído nesses 27 ativos. E um grande problema da Valora em relação aos seus fundos e também ao Vigia, que era muito comentado pelos cotistas e também por quem não era a questão da concentração. Então, era um fundo muito concentrado e para esse mês eles vieram para resolver. Então, esse mês o fundo adquiriu, fez algumas movimentações na carteira, adquiriu aí 15,8 milhões do CRA Coagril, era um CRA que eles já tinham na carteira, uma taxa CDI mais 5%, uma taxa um pouquinho alta, 1 milhão do CRA Nater Cup, também CDI mais 5%, e 10 milhões do CRA Belmiro, taxa CDI mais 5,20. Então, são taxas relativamente altas, então mostra que tem mais risco. E essa parte que não era tão importante, eu queria destacar com vocês, até por isso que eu destaquei de cores diferentes, é a questão das vendas de CRAs que esse fundo realizou esse mês. O fundo realizou uma venda de cerca de 70 milhões do CRA Bela Agrícola 2 e uma venda de 42 milhões do CRA Cotribá. Então, assim, 100 milhões de vendas aí em CRAs, que ele vai poder diversificar de uma maior maneira. A gente tinha meses passados, eu comentava com vocês, concentração muito grande nesses dois CRAs. O Bela Agrícola aí tava em mais de 20%, o Cotribá não ficava atrás, então era uma concentração muito grande dentro desses CRAs. E também vendeu aí 6 milhões desse CRA Santa Fé. Então, no geral, assim, já mostra que a gestora tá preocupada, tá querendo de fato resolver o problema que existe. Então, assim, esses momentos ruins vêm pra gente aprender e ver se a gestora, quais são os caminhos. A Valora tinha uma escolha que era seguir o caminho certo ou partir pelo caminho errado. E até agora eles estão seguindo o caminho certo. Obviamente que essas vendas não resolvem o problema de concentração. Eu vou mostrar pra vocês que ainda tem muita concentração, mas pelo menos dá uma respirada, né? E aí, também, dentro desse mês, a posição do fundo CRA Coagrisol foi 100% amortizada, no valor de 16 milhões. Então, o valor ainda que vai entrar pro caixa do fundo para ele poder realizar novas operações. E aí a gente dá fim a esse CRA Coagrisol. Excelente. Coisas que faltou que eu destacar com vocês é a taxa de administração e performance, que eu julgo um pouco alta. Já tem 1,15 de taxa de administração, mais os 10% de taxa de performance, eu acho muito alto. E no geral, o fundo vem crescendo muito, cresceu 9%, então em relação ao mês anterior, vem crescendo demais. E aqui a gente tem atualizações em relação a Languiru, atualizações muito importantes também que eu acho válido destacar com vocês. A primeira é, a Languiru tem todo mês aí que quitar os seus juros, né? Ele tem que pagar uma taxa de juros aí para o Vigia 11. E aí não estava vindo acontecendo, e para esse mês eles realizaram esse pagamento de juros, porém foi utilizado uma reserva. Então foi utilizado 83, utilizaram os recursos do fundo de reserva para poder fazer o pagamento. E aí é que eles comentam, né, que 87
87% da parcela de juros foi adimplida. Então foi realizado o pagamento, ainda tem cerca de 13% aí inadimplente. Então tá tendo esses probleminhas de juros aí com a Langiru. Eles comentam que estão tendo negociações, a cooperativa tá vendendo alguns ativos para poder realizar o pagamento. Vamos aguardar, eu espero que não tenha que ir para a parte judicial da coisa, não vai demorar muito. E se isso aqui for realizado de forma rápida e tudo mais, eu acho que vai ser um ponto muito positivo para Valora. Vai mostrar que mesmo com problemas, eles conseguem resolver os problemas rápido. O grande medo de todo mundo é se tornar um DEVA ou algo do tipo, né? Esse problema ficar pendurando aí por muito tempo e dar muita dor de cabeça pro cotista. O DRE dele, nesse mês, ele gerou um pouco menos, principalmente, talvez o resultado da Langiru pode ter afetado, acho que não é algo tão expressivo assim. A queda da taxa Selic também pode ter afetado, mas também não é o principal fator. A queda ainda foi muito pequena pra gente de fato sentir, mas o que eu acho que é o que realmente impactou nisso tudo foi a quantidade menor de dias úteis. A gente vê que dá uma diferença muito grande aqui, ó. 2 dias úteis aumentou praticamente 400 mil de faturamento aí, de receita. Então eu acho que é muito importante, eu acho que foi o principal fator. E aí no geral o fundo teve um resultado de 10,3 milhões, utilizou pouquinho reserva para poder entregar os 12 centavos, bem tranquilo, e o fundo ainda tem 6 centavos acumulado, então muito boa essa reserva. Vamos ver, vamos acompanhando, vamos ver mês que vem como é que vai ser, se esse resultado vai continuar vindo abaixo, mas por enquanto mostra que mesmo gerando menos, o fundo ainda consegue entregar 12 centavos, o que é muito bom. E aí pessoal, a gente chega na parte importante, que é o que eu tinha comentado com vocês, que foi em relação às vendas, e aí a gente pode analisar o PL do fundo. Então a Cotribá e a Bela Agrícola eram as duas maiores posições do fundo que ele tinha na carteira, e cada uma hoje corresponde a 78 milhões de reais. Então a gente vê que a exposição era muito grande. Então essa venda já deu para dar uma respirada muito grande, mas ainda assim não resolve os problemas que a gente tem dentro dessa carteira. Eu vou destacar com vocês, mas por exemplo, a gente tem 4 CRAs da Fiagro aqui, um valor médio aí de 50 milhões, então a gente tem uma média aí de 240 milhões aqui só de Fiagro. Então ainda é uma exposição muito grande que o fundo precisa resolver. Existem algumas outras operações maiores, Cotricel, tudo mais. Eu acho que agora eles vão aos poucos melhorando. Então essa atitude desse mês já foi muito positiva e mostra que eles estão dispostos a resolver esses problemas. Então ainda tem uma concentração muito grande, mas é algo que a gente vai acompanhando. Não é fácil você sair vendendo operações e comprando novas, porque pode dar problema. Então tudo com calma, tudo mais, mas no geral mostra que a gestora está disposta a resolver esse problema. E aí em relação a alguns indexadores de taxa, a gente vê que a taxa média dele está 5%, mas a gente tem algumas taxas maiores, taxas de 6%. Então assim, é risco. Esse fundo é risco. Se você vai investir nele, já sabe que você vai estar correndo muito risco. Mas fiquei muito feliz. O medo era a Valora ignorar esse problema da Langiru de concentração, mas mostra que eles estão aprendendo. Então vamos conseguir acompanhando. E aí, como eu falei, taxa média dos CRAs CDI mais 5,8, taxa muito boa. O foco dele tá em CRAs mesmo, 100% CDI. Então, esses momentos de queda, o fundo vai sofrer um pouco mais. O foco dele é distribuidora e cooperativa. E aqui vem explicando todas as operações do fundo e tudo mais, bem interessante. Acho muito válido vocês lerem isso aqui com calma depois. E aí, pessoal, o que eu queria destacar com vocês é essa curva de rentabilidade do Vigia, né? Para quem comprou lá no IPO, mesmo com aquela desvalorização que eu comentei com vocês, ainda tá acumulando uma rentabilidade de 22%. Então, excelente, uma rentabilidade muito boa para dentro desse fundo. É resolver os probleminhas que se tornam Fiagro excelente. Então, pessoal, fiquei muito feliz que a Valora vem resolvendo esse problema de concentração. Era algo que eu pegava no pé. Em todos os vídeos eu falava, Vigia tá muito concentrado, esses problemas vão surgir, vai dar problema. Eu sempre comentava aqui, vocês comentavam também nos comentários, que muita gente ficava aí insatisfeito com essa questão da concentração. E agora mostra que eles estão se mexendo para resolver esse problema. Então assim, se continuar dessa forma aí no prazo de 3, 4 meses, esse fundo vai estar muito bem alocado, com uma baixa concentração. Para mim, eu ficaria feliz aí com a concentração máxima aí de 5% do PL em cada empresa. Não tô falando de CRAs aí não, em cada empresa seria excelente. Então é aguardar as próximas notícias, fiquei muito feliz mesmo. Para quem é cotista, notícia excelente. E para quem tá pensando, talvez aí o Vigia seja uma boa oportunidade, mas tem que estar ciente que 17,54% de dividend yield, a gente tá falando de algo com muito risco, então tem que tomar muito cuidado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like aí, comenta aí embaixo o que vocês acham em relação a essa situação do Vigia. Se você é cotista, deixa a opinião. Se você tá pensando também em entrar, deixa a sua opinião e entra lá no grupo do Telegram. Tô tentando dar mais atenção para lá agora, pra gente bater um papo, conversar. Então, entrem lá, que vai ser muito proveitoso para todo mundo. Então, tamo junto, até a próxima e falou!